Olá! Sejam bem-vindos! Na aula passada, abordamos um método de classificação chamado de regressão logística. Mostramos como ele é um método muito usado para a classificação, mas nosso foco na aula passada foi na classificação binária, ou seja, quando temos duas classes, do tipo sim ou não, positivo ou negativo, spam ou não spam. Nessa aula iremos abordar o problema de classificação quando temos mais de duas classes, como o problema de classificar uma espécie de animal, ou um tipo de vinho, ou uma palavra em uma classe gramatical. Esse tipo de classificação multiclasses é também denominada de regressão logística multinomial. Como vimos na aula passada, a regressão logística é adequada para ser usada em conjuntos de dados que possuem variáveis de entrada numéricas e uma variável de destino categórica que possui dois valores ou classes. Problemas desse tipo são chamados de problemas de classificação binária. Sendo assim, a regressão logística não pode ser usada para tarefas de classificação que tenham mais de duas classes, ou seja, para a classificação multinomial. No entanto, podemos adaptar a regressão logística adicionando um neurônio, ou unidade de regressão logística para cada classe. Dessa forma, ao fornecer a entrada, cada neurônio irá calcular o grau de pertinência da entrada para a classe que ele representa, ou seja, o quanto aquelas entradas estão associadas a cada classe. Após isso, pode-se calcular a probabilidade de cada entrada pertencer a cada classe. A distribuição de probabilidade que define probabilidades multiclasse é chamada de distribuição de probabilidade multinomial. Um modelo de regressão logística que é adaptado para aprender e prever uma distribuição de probabilidade multinomial é referido como regressão logística multinomial. Da mesma forma, podemos nos referir à regressão logística padrão como regressão logística binomial. Alterar a regressão logística de probabilidade binomial para multinomial requer uma alteração na função de perda, usada para treinar o modelo. Alterar a regressão logística de probabilidade binomial para multinomial requer tanto uma alteração na função de ativação como na função de perda, usada para treinar o modelo. Por exemplo, a perda logística deve ser substituída pela perda de entropia cruzada. Também é preciso alterar a saída de um único valor de probabilidade para uma distribuição de probabilidade que englobe todas as classes. Primeiramente, precisamos mudar a função de ativação. Ao invés de usarmos uma função sigmoide aplicada à saída de cada neurônio, aplicaremos uma função que recebe como argumento todas as saídas. Essa função é chamada de softmax. A função softmax é interessante porque ela recebe um conjunto de valores de números reais, transformando cada valor em outro valor real, de modo que a soma de todos os valores recebidos seja igual a 1. Por exemplo, sejam três números Z1, Z2 e Z3, com os valores 2.5, 1 e 0.5. A soma desses valores é 4. Ao aplicarmos a função softmax a cada um desses valores, obteremos 0.74, 0.16 e 0.1, respectivamente. A soma desses valores é igual a 1. Dessa forma, a função softmax simula uma distribuição de probabilidade sobre os valores de entrada. É como se o valor Z1 atribuísse 74% da classe associada a ser a classe correta. Z2 atribuísse 16% e Z3 atribuísse 10%. Alguns de vocês podem estar se perguntando se simplesmente somássemos todos os valores e dividíssemos cada um pela soma, também teríamos uma distribuição de probabilidade. Então, por que a necessidade da exponenciação? A primeira razão é que a exponenciação faz com que os valores sejam positivos. A segunda razão é que a exponenciação enfatiza os valores maiores, realizando uma maximização desses valores. Agora que entendemos a função de ativação softmax, que emite os valores de predição para cada classe, ou rótulo, precisamos de uma função de perda para calcular o quanto essa estimativa foi certa ou errada. No caso de problemas onde apenas uma classe ou rótulo é correto, também chamado de categóricos, podemos representar a saída correta ou esperada por um vetor de zeros com apenas um valor de 1 na posição da classe que é a correta.
Esse tipo de representação é chamada de one-hot encode. Dada a codificação hot, podemos então simplesmente multiplicar todas as predições pelo vetor one-hot de modo que restasse apenas a probabilidade, onde deveria ocorrer a classificação correta. Então, subtraímos o valor da predição de 1, obtendo o valor que falta para atingir uma probabilidade de 100%. Essa função emitiria o erro de 0,26 para o nosso exemplo. Este tipo de função de perda é simples de entender e poderia funcionar. Mas gostaríamos de uma função de perda que desse uma ênfase maior quanto maior fosse o erro, e essa função trata os erros da mesma forma. Precisamos de uma função não linear. Uma função de perda que dá um maior destaque para os maiores erros é a função chamada de entropia cruzada. Essa função emitiria o erro de 0,14 para o nosso exemplo. A entropia é um conceito científico, bem como uma propriedade física mensurável, que é mais comumente associada a um estado de desordem, aleatoriedade ou incerteza. Em 1948, o cientista do laboratório da Bell, Claude Shannon, inseriu o conceito na teoria da informação, sendo que a entropia mede o grau de incerteza de uma informação, resultado ou valor de uma variável. Quanto maior a entropia, maior a incerteza. No nosso caso, quanto maior o erro, mais incerto é o resultado. No caso da função de perda, é chamada de entropia cruzada, do inglês cross entropy, porque ela mede a diferença da distribuição de probabilidade entre duas variáveis, y hat e y. Quanto maior a diferença, maior o erro. Para observarmos que essa função de erro dá ênfase aos maiores erros, suponha que a função de ativação emita o valor de 0,1 para a classe correta. Então, a função anterior calcularia um erro 0,9, enquanto que essa função calcularia o erro de 1,1. Uma vez calculado o erro, é preciso ajustar os pesos para diminuir o erro. O número de pesos agora é maior, uma vez que precisamos de um peso para cada conexão entre a entrada e o neurônio, que irá calcular o valor de uma classe, e um peso para a conexão entre a bias e cada neurônio. Sendo assim, o total de parâmetros vai ser o número de classes vezes o número de entradas, mais o número de classes. Para ajustar esses parâmetros, precisamos calcular a inclinação da função de perda, ou seja, o gradiente da função de perda. O gradiente da função de perda é dado pela subtração da predição do valor esperado, vezes o valor da entrada, dividido pelo número de elementos da entrada. Mostrar como se chegou a essa fórmula está além do escopo desse curso. Mas deixaremos algumas referências nas notas para os interessados. Para o cálculo do gradiente, ele pode ser feito mais rapidamente se realizarmos o cálculo usando operação de matrizes. Subtrai-se a matriz dos valores preditos para todos os k exemplos do valor esperado para todos os exemplos. Depois, multiplica-se a matriz resultante pela matriz composta pelos valores de entradas para todos os exemplos. A matriz resultante tem a dimensão das n entradas pelas n saídas, contendo o gradiente a ser aplicado em cada peso. Por exemplo, suponha uma entrada de 4 valores e 3 saídas, e 5 exemplos de entrada, com os valores exibidos aqui. Suponha também os valores preditos e reais fictícios mostrados. Então os valores calculados seriam os exibidos no retângulo em verde. Aqui podemos ver a fórmula geral de atualização dos pesos, que de fato é a mesma do caso da regressão logística binária. Chegamos ao final desta lição. Na próxima videoaula abordaremos como implementar a regressão logística multimodal.